Bom, a gente muda de assunto um pouquinho e vamos falar sobre o deputado cassado Ramagem, que acabou saindo, né, da prisão, deixou a prisão no ICE nos Estados Unidos. O deputado deixou o Centro de Detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, mais conhecido como ICE, em Orlando, nos Estados Unidos. A gente confere aqui no nosso portal, a matéria que está aqui do ladinho. Ele foi detido em Orlando, na Flórida, na última segunda-feira e levado para um centro de detenção de controle migratório. Perdeu seu passaporte diplomático após ter um mandato de deputado federal cassado no ano passado. Lembrando que ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal na suposta trama do golpe. Em 30 de dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição de Ramagem à Embaixada do Brasil em Washington. Já investigadores da PF descobriram que Ramagem deixou o Brasil pela fronteira da Guiana, em Bonfim, que fica em Roraima. A investigação apurou que após chegar a Roraima, ele seguiu de carro, cruzou a fronteira, onde apenas um rio separa os dois países. A fuga aconteceu no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes votou para condená-lo. Com isso, o ministro decretou a prisão de Alexandre Ramagem. E a outra matéria do Portal Metrópolis diz que ele deve ficar nos Estados Unidos até a análise de pedidos de asilo e de extradição. Claro, isso a gente já sabia, ele não quer sair de lá, está lutando, batalhando por esse asilo. Falamos com parlamentares de direita aqui no Brasil que disseram que também estão interagindo com autoridades norte-americanas para tentar manter Alexandre Ramagem no Brasil, porque se ele vier para cá, ele vai ser preso. Então, de acordo com o Paulo Figueiredo, que conversou conosco, inclusive, no início dessa semana, que acompanha a tramitação do caso, a Justiça dos Estados Unidos entendeu que, como tem uma solicitação de asilo em análise, Ramagem não é considerado irregular no país, mesmo sem um visto válido, e não deverá ser deportado. Ramagem passou 2 dias preso, né, como a gente contou aqui agora para vocês. E aqui a expectativa, quem fala aqui é o Paulo, ele disse o seguinte: nossa expectativa é de que seja liberado o mais rapidamente possível e no momento não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE também é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. Aqui em amarelinho vocês estão vendo o destaque que conta que ele está nos Estados Unidos sem o passaporte válido, como eu contei para vocês. E além do pedido de asilo, os Estados Unidos também analisam uma solicitação de extradição feita pela Justiça e pelo Ministério da Justiça do Brasil. Bom, vamos conversar aí agora sobre... Eu vou voltar no assunto do Ramagem aqui com o Felipe. Felipe, Ramagem que foi solto. Sabe o que me pegou nessa história do deputado cassado Alexandre Ramagem? A Polícia Federal. Porque a Polícia Federal disse hoje que não foi comunicada sobre essa soltura, a liberdade do Ramagem. E a gente disse, no dia da prisão do Ramagem, que o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, disse que havia um acordo aí entre a Polícia Federal aqui no Brasil e as autoridades norte-americanas para essa prisão do Alexandre Ramagem. E aí eu fico me perguntando, se houve essa interação e essa cooperação, como que a Polícia Federal não está sabendo aí dos próximos passos? E como é que ele é solto assim tão rapidamente, levando em consideração que é apenas uma questão de passaporte, de visto, uma questão diplomática, que, né, ainda é uma questão que corre lá nos Estados Unidos, o pedido de asilo dele. Não é que ele está totalmente irregular ou ilegal, corre ainda, está em trâmite essa questão do pedido de asilo. É claro que vai caber aí aos Estados Unidos manter ou não o Ramagem de acordo com os critérios norte-americanos, até porque houve um pedido da Justiça e do Ministério da Justiça para que ele volte ao Brasil. Ele é um condenado da Justiça brasileira, está com o nome na Interpol, então tem esses critérios que os Estados Unidos precisam avaliar. Fato é que existe aí em trâmite essa questão do pedido de asilo e está solto. Continua nos Estados Unidos, vivendo. A esposa postou aí um vídeo dele voltando para casa, foi liberado em 2 dias por uma questão, digamos aí, de aduaneira. Mira, essa nota da Polícia Federal, quando da prisão do Ramagem, pelo visto, foi uma grande fake news, né? A nota do Andrei dizia que a prisão do Ramagem estava ligada com a cooperação internacional
entre a Polícia Federal do Brasil e as autoridades dos Estados Unidos. Mentira, fake news das brabas mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E se desmentiu no decorrer da semana, né? O Ramage ele foi preso, né, detido, né? Vamos usar o termo técnico, detido, porque fez uma infração administrativa, ao que tudo indica, infração de trânsito, e aí o pessoal do Serviço Migratório, o ICE, né, pegou ele, viu que ele estava com visto irregular, resolveu deter ele, né? E o rito nos Estados Unidos, quando você é detido porque você tem visto irregular, você passa obrigatoriamente por um tribunal imigratório, né? Você é obrigado, e aí você pode ser, não é extraditado para lá, você pode ser deportado, né, a qualquer momento, né? E ao que tudo indica, o pedido de asilo feito pelo Ramage, né, e também o pedido reiterado feito pela base de oposição no Senado Federal, na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ajudou o Ramage a ser solto. Então, a análise da questão dele, do asilo, né? Ele só vai ser extraditado para o Brasil ou repatriado para o Brasil depois da análise do pedido de asilo político. E assim tem que ser feito nas democracias contemporâneas, né? Claro, né? Tem que analisar a situação do jeito que ela é, com todas as nuances e com todos os requisitos e com todas as questões legais e jurídicas que possa ter. E é bom lembrar o seguinte, Lena, um ponto importante, né? O Ramage ele foi condenado e transitou em julgado o processo dele na trama golpista. E o governo brasileiro pediu a extradição do Ramage. Só que o processo de extradição nos Estados Unidos é muito demorado. É bom lembrar, por exemplo, que o Alan dos Santos, né, teve o pedido de extradição do governo brasileiro em 2021. Até agora não foi analisado pela Justiça dos Estados Unidos, porque o processo dos Estados Unidos de extradição, a análise, é muito demorada. Primeiro, ver se tem crime similar nos Estados Unidos e no Brasil. Segundo, ver se houve algum tipo de injustiça, né, e falta de requisitos legais no processo que condenou ele no outro país, né? Ou seja, isso é demorado demais, né? Então, o Ramage, pelo que consta, deve ficar solto até a análise do pedido de asilo dele, Nila.